Olá, olá. Nós estamos aqui hoje reunidos, né? E eu quero partilhar com vocês uma revelação tremenda, e é importantíssimo você que evangeliza, quer evangelizar os muçulmanos, conheça. Porque eu vou mostrar para vocês que o Alcorão mostra que Jesus é Deus. Nós sabemos que os muçulmanos não creem na divindade de Jesus. Para eles, Jesus é só um profeta. Foi só um profeta que passou, enviado por Deus. Só que Deus é tão sábio e perfeito que ele deixou no próprio Alcorão a revelação da divindade de Jesus. E a verdade é que a maioria das seitas tem sobre si a revelação da verdade. Deus permite o acesso a todos. E é por isso que você tem a oportunidade agora de conhecer no Alcorão a comprovação de que Jesus Cristo é Deus. Primeiro, eu quero falar do fato do Alcorão reconhecer que Jesus era sem pecado, que Jesus é santo. Nós sabemos que nenhuma pessoa nasceu sem pecado. Só Deus não tem pecado, só Deus é santo. Só que você vai ver no Alcorão a comprovação e a confirmação, o reconhecimento que Jesus é santo. Eu vou ler para vocês 3 versículos deles somente, comprovando a santidade e o fato de que Jesus é sem pecado. Segunda Surata, versículo 87. Concedemos o livro a Moisés, e depois dele enviamos muitos mensageiros, e concedemos a Jesus, filho de Maria, as evidências e o fortalecemos com o Espírito da santidade. Só até aí, eu não preciso nem ir além. Esse versículo é muito claro, que foi colocado sobre Jesus o Espírito da santidade, e que ele foi e é um homem santo. E nós sabemos, não existe ninguém santo. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas por que Jesus é santo? Porque ele é o próprio Deus. O segundo versículo do Alcorão que comprova que Jesus é santo. Segunda Surata, versículo 253. De tais mensageiros preferimos uns aos outros. Entre eles se encontram aqueles a quem Deus falou, e aqueles que elevou em dignidade. E concedemos a Jesus, filho de Maria, as evidências e o fortalecemos com o Espírito da santidade. Até aí também já é o suficiente. Então, nós vemos que Jesus possuía o Espírito da santidade, o Espírito Santo. E nós sabemos que o próprio Jesus Cristo disse que não tinha pecados. E Jesus foi capaz de enfrentar todos os inimigos e responder a todos, dizendo: quem é que me convence do pecado? Realmente, ninguém convencia Jesus do pecado. Por quê? Porque ele era, e nós vamos ver mais comprovações a respeito dessa santidade que há em Jesus. 19ª Surata, versículo 15, diz assim: a paz esteve com ele desde o dia em que nasceu, no dia em que morreu, e estará no dia em que foi ressuscitado. Presta atenção,
Porque os muçulmanos também alegam que Cristo não morreu. Ele não morreu na cruz, ele não foi crucificado. Só que você vê que o próprio Alcorão confirma que ele morreu e que ele ressuscitou. Eles alegam que Cristo, no momento em que ia ser morto, Deus o tomou para si e ali não foi ele que morreu. Assim, né, uma estratégia até de negar o sacrifício salvífico de Jesus. Mas o próprio Alcorão comprova que Jesus morreu e ressuscitou. Versículo 16 da 19ª surata. E menciona Maria no livro, a qual se separou de sua família, indo para um local que dava para o leste. Versículo 18. Disse-lhe ela, guarde-me de ti no Clemente, se é que temes a Deus. Explicou-lhe, sou tão somente o mensageiro do teu Senhor, para agraciar-te com um filho imaculado. O próprio Alcorão, confessando, confirmando, reconhecendo que Jesus, gerado ali pelo Espírito Santo, foi alguém, como diz o próprio versículo 17, colocou uma cortina para ocultar-se dela e lhe enviamos o nosso Espírito que lhe apareceu. E aí então é dito, tão somente eu estou aqui como um mensageiro do Senhor para agraciar-te com um filho imaculado. Então nós vemos que Jesus nasceu santo, que Jesus é santo e que Jesus não teve pecado nenhum. Por isso, essa é a primeira comprovação de que Jesus é Deus. E essa comprovação está dentro do próprio Alcorão. Segunda comprovação de que Jesus é Deus está na 3ª surata. O Alcorão reconhece que Jesus é o Verbo de Deus. É maravilhoso isso, né? E nós sabemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E diz então a 3ª surata, versículo 45, e quando os anjos disseram, ó Maria, por certo que Deus te anuncia o seu Verbo, cujo nome será o Messias, Jesus, filho de Maria, nobre neste mundo e no outro, e que se contará entre os diletos de Deus. Ok? Então nós vemos aqui a comprovação. Jesus, o Verbo, no próprio Alcorão, estão declarando, Deus te anuncia o seu Verbo. O que é o Verbo? O Verbo é a palavra. Nenhum outro ser humano é o Verbo. Todo ser humano é um ser humano normal. Mas Jesus, por que ele é o Verbo? Porque, na verdade, ele é o cumprimento da palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus confirmada na terra. Diz João capítulo 1, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E a palavra do Senhor é muito clara, que Cristo é a imagem invisível, visível do Deus invisível. Então, todas as palavras, todos os pensamentos, todas as ordens que estavam na mente de Deus, o agir, o atuar, se chama Jesus. Ele é o Verbo, ele é o fazer, ele é o realizar. Por isso que a Bíblia diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, tronos, principados, e a Bíblia fala, tudo foi criado por ele e para ele. Então, o Alcorão confirma, Jesus é o Verbo,
e você pode ter isso no seu coração hoje, de que no próprio Alcorão confirma que Jesus não era um homem comum, não era um profeta comum, ele era o Verbo. E se por acaso alguém te pôr em dúvida essa questão, você pergunta para a pessoa: você é o Verbo também? Ou você é um ser humano comum? Todos os seres humanos são pessoas normais, comuns, é lógico. Mas Jesus é o Verbo. Terceira surata, versículo 45 em diante. Então muitos alegam também que Maria, ela teve um filho de qualquer homem, de um outro homem. Mas no próprio Alcorão, vocês viram lá juntamente comigo, também na terceira surata, no versículo 47, Maria diz assim: Senhor meu, como poderei ter um filho, se mortal algum jamais me tocou? Disse-lhe o anjo: assim será, Deus cria o que deseja, posto que quando decreta algo seja e é. Ele lhe ensinará o livro, a sabedoria, a Torá e o Evangelho. Então aqui mostra que Maria era imaculada. Ela não tinha sido tocada por homem algum. Também na 19ª surata demonstra que Maria foi ali, concebeu pelo Espírito Santo. Diz ali, 19ª surata, versículo 17, que veio o Espírito do Senhor, que lhe apareceu personificado, e então disse: eu vim para agraciar-te com o Filho Imaculado. Então nós vemos aí a comprovação de que Maria, no próprio Alcorão, era imaculada, e segundo, ela estava ali e concebeu por obra do Espírito Santo de Deus. Terceira comprovação no Alcorão de que Jesus é Deus. O Alcorão confirma, reconhece que Jesus cria. Queridos, nós sabemos, e os próprios muçulmanos declaram que há um só Criador. Só que no Alcorão, Jesus cria, ele cria um pássaro. Né? E é notório, e todos sabem, que o ser humano ele tem poder, né, de refazer, de manufaturar. Né? O ser humano ele tem poder de fazer em cima do que já foi feito. Ele não tem esse poder de criar. Né? Agora, Jesus, ele criou um pássaro. Vamos ver lá, na terceira surata, diz assim, versículo 49. Ele será um mensageiro para os israelitas. Ele lhes dirá: apresento-vos um sinal de vosso Senhor. Plasmarei de barro a figura de um pássaro, a qual darei vida, e a figura será um pássaro com beneplácito de Deus. Então ali, no próprio Alcorão, Jesus cria, ele cria um pássaro do barro, perceba lá, né? Ele plasma no barro a figura de um pássaro e então ele dá vida àquele pássaro. Esse é o poder da criação, é o poder do Criador, porque Jesus é o Criador. Jesus é o Verbo que se fez carne. Deus, o Emanuel, Deus conosco. E nós vemos aqui a terceira prova no Alcorão, confirmando que Jesus é o Criador. Então todos nós sabemos que só há um Criador, só um tem a capacidade de criar, e é o Deus Todo-Poderoso. Só que nós vemos no próprio Alcorão atribuindo a Cristo a criação de um pássaro do barro e ainda soprando nele o sopro de vida. Nós vemos ainda aí no Alcorão que Jesus cura o cego, Jesus ressuscita mortos, no próprio Alcorão. Vamos ver lá, terceira surata, versículo 49. Será um mensageiro para os israelitas,
ele lhes dirá: apresentando-vos um sinal de vosso Senhor, plasmarei de barro a figura de um pássaro, a qual darei vida, e a figura será um pássaro com beneplácito de Deus. Curarei o cego de nascença, e o leproso, ressuscitarei os mortos com a anuência de Deus, e vos revelarei o que consumis, o que entesourais em vossas casas. Nisso há um sinal para vós, se sois fiéis. É tremendo, né? No próprio Alcorão, a confirmação de que Cristo cura o cego e de que Cristo ressuscita mortos. Isso é importante no Alcorão ter essa confirmação? Sim, porque no próprio Alcorão diz que ninguém ressuscita mortos senão Deus. Só Deus ressuscita mortos. Só que, em contraponto, ela declara que Jesus ressuscita mortos. E outro versículo também diz que só Deus pode dar vista aos cegos, só Deus pode dar audição ao surdo. E, em contrapartida, no próprio Alcorão, declara que Cristo, ele dá a vista ao cego de nascença. É tremendo, né? O que Deus é capaz de fazer e revelar. Por isso nós vimos na terceira surata, versículo 49, que Cristo curaria o cego de nascença, o leproso, e ressuscitaria os mortos, com a anuência de Deus. Agora, na quinta surata, versículo 110, diz assim: então Deus dirá: ó Jesus, filho de Maria, recorda-te das minhas mercês para contigo e para com tua mãe, de quanto te fortaleci com o espírito da santidade. De novo, declarando que Jesus é santo, de quando falava aos homens, tanto na infância como na maturidade, de quanto te ensinei o livro, a sabedoria, a Torá, o Evangelho, de quando com o meu beneplácito plasmaste de barro algo semelhante a um pássaro, e alentando-o eis que se transformou, com o meu beneplácito, em um pássaro vivente. De quando com o meu beneplácito curaste o cego de nascença, o leproso, de quando com o meu beneplácito ressuscitaste os mortos, de quando contive os israelitas, pois quando lhes apresentaste as evidências, os incrédulos disseram: é pura magia que Jesus faz. Então nós vemos que no próprio Alcorão confirma que Jesus é Deus. Ele possui os atributos que só Deus possui. Só Deus pode ressuscitar mortos. Só Deus pode curar o cego de nascença. Só Deus pode curar. Só Deus pode, como nós vimos aqui, a palavra do Senhor, criar. E Jesus cria, Jesus cura cegos de nascenças, Jesus ressuscita mortos. Jesus, como nós já vimos, é santo, não tem pecado algum. É um homem sem pecado. Jesus é o verbo de Deus. Isso tudo no Alcorão. Eu vou mostrar para vocês aonde o versículo que no próprio Alcorão diz que nenhum ser humano é capaz de curar um cego. Nenhum ser humano é capaz de fazer um cego ouvir e nem o mudo falar. Vamos ver sexta surata, versículo 46. Diz assim: dize-lhes, que vos pareceria se Deus repentinamente vos privasse da audição, extinguisse-vos a visão, vos selasse os corações? Que outra divindade além de Deus poderia restaurar? Reparem como lhes expomos as evidências e não obstante as desdenham. Então aqui nesse versículo está dizendo, se Deus resolvesse privar alguém de ouvir, da audição, se Deus resolvesse privar alguém
de ver qual é a divindade, qual é a pessoa, além de Deus, que teria poder de restaurar isso. Ninguém, é lógico, né? Só que Jesus, no próprio Alcorão, é declarado que Jesus cura até cego de nascença. No próprio Alcorão é declarado que Jesus Cristo faria milagres sobrenaturais. E nós sabemos nos evangelhos canônicos que mostra que Jesus curou os cegos, que Jesus fez mudo falar e fez surdo ouvir. Por quê? Porque ele é o próprio Deus. Ele possui, contém as qualidades que realmente só o Senhor, Deus único, poderoso, tem, porque ele é Deus. Amém? Eu vou mostrar para vocês o versículo no próprio Alcorão que diz que só Deus ressuscita mortos. Embora no próprio Alcorão nós vimos mostrando que Jesus ressuscitou mortos. Agora, olha só, 22ª surata, versículo 6. Isto porque Deus é verdadeiro e vivifica os mortos, e porque é onipotente. E a hora chegará indubitavelmente, e Deus ressuscitará aqueles que estiverem nos sepulcros. Então nós vemos que o Deus verdadeiro revivifica os mortos. E é interessante quanto, né, é o poder da verdade divina, que diz que a hora chegará indubitavelmente que Deus ressuscitará os que estiverem nos sepulcros. E no livro de João tem um versículo igualzinho a esse. O próprio Jesus dizendo: chegará o dia e a hora que os que estão no sepulcro ouvirão a minha voz e se levantarão e ressuscitarão. Né? E Daniel também fala: ressuscitarão, uns para vergonha e outros para honra, uns para terror eterno e outros para estarem diante de Deus. Então nós vemos a confirmação daquilo que o próprio Jesus falou a respeito do seu poder ressuscitador, e o próprio Alcorão atribuiu a Cristo, como nós já lemos, o poder de ressuscitar, e agora o Alcorão fala que só Deus ressuscita mortos. Vamos ver outro versículo? 21ª surata, versículo 21. Ou será que adotaram divindades da terra que podem ressuscitar os mortos? Se houvesse no céu e na terra outra divindade além de Deus, já se teriam desordenado. Glorificado seja Deus, Senhor do trono, de tudo quanto lhe atribuem. Ele não poderá ser questionado quanto ao que faz. Eles sim serão interpelados. Perceba o próprio Alcorão dizendo: pode alguém adotar na terra uma divindade que possa ressuscitar mortos? Né? Humanamente falando, não. Antes de Jesus, não. Muitos se intitularam senhores. Muitas pessoas levantaram para si deuses. Porém, o único que pôde e pode ressuscitar mortos é Jesus Cristo. E o próprio Alcorão, nós vimos lá na 3ª surata, na 5ª surata, declara que Jesus ressuscitaria os mortos, que Jesus, ele curaria o cego de nascença e ressuscitaria os mortos. Também na 5ª surata está falando sobre isso. Então, você vê que, de certa forma, há uma controvérsia, né? Por acaso alguma divindade que ressuscitaria os mortos? Sim. O próprio Jesus comprova aí, e no próprio Alcorão, que ele é Deus, porque ele ressuscitou os mortos. 42ª surata diz assim, versículo 9: como adotem protetores em vez dele? Pois saibam que Deus é o protetor e é quem ressuscita os mortos, porque é onipotente.
Então nós vemos aqui também na 42ª surata, versículo 9, que quem ressuscita os mortos é Deus. Só Deus tem esse poder. E aí mais uma confirmação de que Jesus é Deus. No próprio Alcorão confirma-se o poder, os atributos divinos que estão em Jesus Cristo. 46ª surata, versículo 33. Não reparam acaso em que Deus que criou os céus e a terra, sem se esforçar, é capaz de ressuscitar os mortos? Sim, porque é onipotente. Então aqui já está falando que o Deus Criador é o Deus que com facilidade ressuscita os mortos, porque Ele é onipotente. Confirmando lá que Cristo criou e Ele também pode ressuscitar os mortos. Então você vê uma ligação plena por interferência do Espírito Santo. Dentro do próprio Alcorão, comprova-se que Jesus Cristo é Deus. E para encerrar essa confirmação de que só Deus ressuscita mortos, 30ª surata, versículo 40. Deus é quem vos cria e depois vos agracia. Então vos fará morrer, logo vos ressuscitará. Haverá alguém dentre os vossos parceiros que possa fazer algo similar a isso? Qual glorificado e exaltado seja ele de tudo quanto lhe associam. Perceba, os muçulmanos eles alegam que nós colocamos Cristo como um parceiro de Deus. Só que você vê no próprio versículo do Alcorão dizendo qual é o parceiro. Eles negam a divindade de Jesus, então eles alegam que Jesus é um parceiro, né? Aí ao mesmo tempo eles perguntam qual é o parceiro dentre vós que pode ressuscitar mortos. Só um pode ressuscitar mortos, é o Criador, é o que dá a vida, é Jesus. Ele é o Criador, Ele é o Verbo de Deus, é o Verbo que se fez carne, é a palavra de Deus que veio em forma humana na terra. Então nós vemos na 5ª surata, no versículo 46, dizendo que no Evangelho encerrou a orientação e a luz. Então, embora Maomé tenha vindo depois de Jesus, tenha vindo depois com aquilo que eram as suas instruções e até o próprio Alcorão, no próprio Alcorão declara que toda revelação se encerra no Evangelho. Vamos ver? 5ª surata, versículo 46. E depois deles, enviamos Jesus, deles são os profetas, enviamos Jesus, filho de Maria, corroborando a Torá que o precedeu. Então Jesus veio confirmando a Torá. A Torá são os livros judaicos, ok? É o Antigo Testamento. Seriam os 5 primeiros livros da Bíblia. Amém? Gênesis, Deuteronômio, Êxodo, amém? E aí diz que Jesus veio confirmando a Torá, que veio antes dele. E lhe concedemos o Evangelho, que encerra orientação e luz, corroborante do que foi revelado na Torá e exortação para os tementes. Queridos, dentro do próprio Alcorão está dizendo que toda revelação, orientação e luz se encerra no Evangelho. Jesus veio, confirmou o que está escrito na Torá, por isso que Jesus disse, eu não vim desfazer com a lei, eu vim cumprir a lei. Né? Então ele veio corroborar com o Antigo Testamento. Só que por outro lado diz que no Evangelho encerra-se a orientação e a luz para os homens. O que é isso? Ali se manifestou a verdadeira luz, Cristo é a luz do mundo. Então por isso que diz que os adeptos do Evangelho julguem segundo o que Deus nele revelou, porque aqueles que não julgarem conforme o que Deus revelou serão depravados. Então no próprio Alcorão está dizendo que as pessoas devem ler o Evangelho e agir conforme o Evangelho determina. E quem não agir conforme
evangelho determinar é depravado, né? É alguém que está violando as leis divinas. Então isso está na quinta surata, versículo 46 e 47. Ok? E tem muitos outros versículos que você pode ler também que corroboram com isso, que é a manifestação de Jesus como Deus dentro do Alcorão. Então que você possa ter um entendimento pleno de que Jesus Cristo é Deus. Ele é o Verbo que se fez carne. E você pode estar lendo João capítulo 1. João capítulo 1 fala a respeito do Verbo se fazer carne. E por 2 vezes no Alcorão é declarado a Maria que Jesus é o Verbo. E eu quero ler para vocês João capítulo 1, só alguns versículos para entendimento daquilo que significa Jesus ser o Verbo. Olha só. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram. Versículo 10. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Então, eu desejo a todos vocês que me assistem, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. O Senhor é Deus. Amém? Jesus é Deus. Está comprovado a todos nós os que cremos, mas dentro do Alcorão, você muçulmano pode chegar ao conhecimento da verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus se fez revelado no próprio Alcorão. O Alcorão reconhece que Jesus